Quer aumentar a sua renda trabalhando da sua casa? A Bruna, que já faturou mais de 3 milhões, vai te ensinar a como fazer isso. No curso dela, você vai aprender sobre marketing digital, vendas, crescer e faturar com o Instagram e muito mais. Ficou interessado? Clica no primeiro link da descrição. Sabe uma coisa que eu achei legal? Eu vi o Bruno comentando isso outro dia. Que você tem uma... Aliás, eu quero agradecer, deixar aqui bem o meu agradecimento pro Bruno, porque o Bruno foi a pessoa, não foi uma das, foi a pessoa que mais me incentivou quando eu comecei. Porque imagina, eu trabalhava num programa de TV e, pô, eu tive que virar a minha carreira praticamente inteira e foi muito difícil. Eu tive, assim, meu irmão chegou pra mim um dia e falou assim, meu irmão trabalhou 10 anos no mercado financeiro. E aí a gente falou, não, vamos falar de educação financeira, tudo, né? E eu via muita gente saindo da TV, perdendo dinheiro, tudo. E eu sempre fui uma menina mais tranquila, assim. Eu nunca fui de ficar ostentando, de nada. E eu mais consciente. tinha uma vida mais consciente. E aí, eu virei pro André, né? E até acho que o André me lembra um pouco, assim, o Bruno. E depois eu vou até falar o porquê, para ficar um suspense. O André falou, vamos falar sobre educação financeira. Eu já não queria mais aquela coisa de foto, de ficar blogueira, tal. Nada contra, acho super difícil o trabalho, inclusive. E aí o André falou, então é o seguinte, vamos falar disso. Eu falei, poxa, André, então me ajuda, né? Aí o André falou assim, não, eu não vou te ajudar. Eu falei, como assim não vai me ajudar? Ele falou assim, seguinte, você vai estudar sozinha. Eu falei, não, você sabe tudo, você trabalhou, me ajuda e tal. Ele falou, não, você vai ter disciplina. Eu vou te fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 assuntos e daqui 3 dias eu quero que você saiba tudo, beleza. E aí lá fui eu, né? Eu fui lá estudar, eu falei, meu Deus do céu, André... E o André é bravo, duro, né? Mais rígido. Eu falei, ai, meu Deus do céu, como é que faz? Eu vou errar. E bom, e depois chegou ele com o papelzinho lá com as perguntas, né? E aí eu falei, puta, eu vou aceitar esse desafio. E aí eu fui, estudei. Ele falou, parabéns, agora você aprendeu sozinha. Você tem que aprender algumas coisas sozinhas. Mas o que eu tava falando que eu acho, que eu vi, assim, o que eu vejo que o André tem muito a ver com o Bruno é nesse ponto de disciplina e de foco, né? De você, poxa, vai lá, faz, acontece, às vezes vai ser difícil, mas segue esse caminho. E por que eu tô falando isso do Bruno, que eu queria fazer esse agradecimento? Quando eu comecei, foi difícil. Eu tive o apoio do meu irmão, né? E tive apoio de poucas pessoas. E o Bruno me corrigiu em várias coisas que, sim, eu aceitei, né? Ele falou, Carol, aqui e tal, fala isso, tal. E eu ganhei o curso do Bruno. E eu fiquei super contente. Tipo, eu estudei pra caramba. Eu falei, vou fazer tudo que eu puder pra aprender. Eu vou estudar livros. E eu fui pra cima mesmo e fui estudar. Então, eu queria te agradecer, porque foi a pessoa mais, não foi uma das mais. Foi a mais que me incentivou, que me ajudou, que falou, poxa, vai lá, Carol, se você quer começar tudo, muito obrigada, Bruno. Eu jamais vou esquecer isso. Lisonjeado, viu, Carol? Que Eu legal. ainda falei pro André, André, quando eu ver o Bruno um dia pessoalmente, eu vou fazer questão absoluta de agradecer esse apoio que eu tive. Eu tava comentando antes do podcast A gente como a veio sua no carro transição de falando carreira sobre foi bem isso. sucedida, né? Porque você tinha muito seguidor por conta da televisão, mas hoje você vai nos seus posts, super engajamento, as pessoas interagindo, vendo o que você publica. Daí eu falei, poxa, que bacana. É bom saber que eu tive um peso nisso. Aí. Obrigada, acho legal. muito, muito legal. Agora, então, eu tava falando, e aí, puxando esse gancho, o que eu vi? Que o Bruno falou que a Malu tem uma carteira de investimento dela, que ele ajuda ela, tudo ele tava contando. É sempre a dúvida de todo mundo. Não, vai lá. Eu tenho uma foto aqui, você tá procurando? Eu tô procurando a foto Eu dos tenho ela aqui, fios. não sei. Porque a Malu, ela deve ter 1000 fotos. Muita. Não, eu tenho Muito. 3 mil eu tô fotos publicando. publicadas. Eu tô baixando aqui, ó. Tô chegando lá, uma hora eu chego. Não, eu tô publicando 3 a 4 vezes por dia e não cheguei ainda no número de posts que ela tem. Porque lá no começo ela fez muito post. Eu trabalhei duro. O pessoal acha, Não, o pessoal acha que vem fácil o sucesso, né? Eu tô na internet, eu tenho Instagram há 5 anos. Esse post que o Bruno tá falando foi em 2016. Essa foto aqui. Achamos a foto. Tá aqui, pessoal. Depois eu mando pra botar Tá no aqui, no depois podcast. nós vamos colocar a foto. Mas Você aí, pode também descer o meu Tá perfil, vendo? Ó, as tem 3 mil todos fotos. os fios e olha só, tem uma extensão enrolada ainda na mesa. Tá vendo? Nem pra Quem tirar a vê a extensão. Malu hoje naquela casa no Maravilhosa. não imagina o que passaram aí, né? Exato, não Ai, tem meu ideia. Deus, E desculpa. aproveitando, pegando Não, mas espera que eu ia perguntar Ah, a tá. história. Da É que a gente vai falando, carteira. um negócio interessante. Não termina. Da carteira. Você, Malu, você tem ações, você gosta desse assunto, você investe em algumas ações, Bitcoin, tudo, ou você deixa mais pro Bruno dar uma olhada? Como que funciona isso? A carteira existe no meu nome, mas não sou eu que mexo. Eu entendo de várias coisas. Eu já entendi mais, inclusive. Tinha uma época que o Bruno... quando o Bruno gravava os cursos, né? Agora tá ao vivo. Aí ele não tá gravando mais. Ele já regravou o curso 2,
2 ou 3? Essa é a terceira versão. Essa é a terceira ela tá sendo versão. ao vivo. E todos os cursos, os 2 cursos, eu assisti, né? Eu estava dentro da casa quando a versão estava sendo gravada. Então não tem como você não ouvir nada, né? O Bruno fala sobre isso. Eu sou uma pessoa interessada, eu gravo os podcasts com ele, a gente fala sobre investimento. Então, eu sou inteligente, não tem como eu ficar lá e não saber de nada. Eu tenho uma certa noção. Mas eu não sei, sou uma investidora nata. Eu sou uma poupadora nata. De fato, isso eu faço com muito louvor. Eu gasto com muita consciência. A gente estava até falando sobre isso esses dias num episódio do podcast. Que eu gasto muito menos, inclusive, eu gastava muito pouco, hoje em dia eu gasto muito menos do que eu poderia gastar, obviamente. Em termos porque... relativos, até menos do que lá atrás, né? Porque hoje ganha muito mais. Porque Sim. hoje eu gasto uma parcela proporcionalmente muito pequena do que eu ganho. Então, eu sou uma poupadora nata, o Bruno investe o meu dinheiro e não faz sentido, né? Eu investir se ele é muito melhor nisso. E lá em casa a gente divide as nossas tarefas assim. Tudo que eu sou melhor, eu faço. Tudo que ele é melhor, ele faz. Perfeito. E um não interfere no outro, porque assim a gente otimiza as nossas qualificações, né? Não fica batendo cabeça. Ah, não. Você tem que fazer. É igual mulher que briga que o homem que tem que lavar a louça. Agora eu já vou ser cancelada aí. Gente, o homem não. Se você não sabe, tem homem que gosta de lavar a louça. Você não sabe lavar a louça. Se você vai ter que relavar, pra que diabo você vai ficar insistindo nisso, né? Já otimiza. outra tarefa pra Na minha ele, casa eu gente. também não lavo. Ah, o Bruno Eu é também não lavo péssimo. louça. A gente divide algumas tarefas, mas a louça fica com a Camila. E eu queria perguntar pra vocês em relação ao dinheiro. Vocês, como casal, vocês separam essa questão? O dinheiro do Bruno fica de um lado, o dinheiro da esposa do outro. Como é que é isso aí? Já há muito tempo, não é de agora isso. A gente fez isso basicamente desde que a gente começou a morar junto. E isso foi lá em 2014, eu acho, né, amor? Que a gente começou a morar junto. Então a gente estipulou que não tinha dinheiro meu ou dela. Era tudo nosso. Eu até gosto de falar que esse negócio de socialismo, por exemplo, dizem que não dá certo, mas no âmbito do casal dá certo. Muito mais que um casal termina em genocídio, né? Mas no âmbito do casal dá certo. Eu falo que a gente é socialista no âmbito do casal, sociais-democratas no âmbito da família, porque a gente ajuda como se fosse um Estado, né? E liberal da porta pra fora. Mas dentro da nossa relação, o dinheiro que inicialmente só eu ganhava, porque quando a gente começou a morar junto, a Malu ainda estava fazendo faculdade, a gente pagava as contas da casa, investia uma parte. Na verdade, o investir era até antes, né? A primeira coisa que a gente fazia quando caiu o dinheiro, pagava as contas e o que sobrava a gente dividia. Então eu tinha um dinheiro para gastar e a Malu também tinha um orçamento para ela gastar. Isso porque isso foi, na verdade, uma decisão em conjunto, né? Eu sempre falo sobre isso, inclusive lá no Instagram. Eu não contribuía financeiramente com dinheiro, né? Mas eu contribuía com outras coisas. Eu gerava valor dentro da casa. Então, eu fazia as tarefas domésticas na época, fazia comida, estava tudo organizado, tinha um aporte emocional, querendo ou não, Sim, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante e as pessoas não valorizam. Só porque não é um dinheiro entrando, não significa que aquilo não tem valor, né? E por exemplo, se o Bruno precisasse pagar alguém para fazer tudo o que eu fazia, ele ia gastar dinheiro. Tem valor, exatamente. Então, obviamente, aquilo tem valor. E na época, eu lembro que, como eu sou muito poupadora, eu sou uma pessoa que tenho esse, né? Eu não gosto de gastar, na verdade, no geral. Até hoje, o Bruno paga as contas. Bruno faz essas coisas porque eu não gosto de ver o dinheiro saindo. Eu gosto de ver o dinheiro entrando. Não, hoje menos. Hoje eu tô mais tranquila. Mas a gente separou. Eu falei pra ele, olha, você separa um montante, pra que eu me sinta confortável. Por mais que eu não gaste aquilo tudo, ou que eu precise gastar mais, talvez, que aquilo seja como meu. Na época eu precisei disso. E eu acho que é uma forma legal dos casais, às vezes, conseguirem dividir, né? Porque às vezes a mulher, não só a mulher, mas o homem também, né? Tem aquele gasto que é supérfluo para alguém, para o outro, mas para ele é importante. Então, eu acho que não tem como você taxar aquele gasto, né? E de alguma forma aquilo é importante. Então, talvez seja uma forma legal de lidar com o dinheiro em casal. Teve um pensador francês, eu não me recordo agora qual, se era o Descartes ou Voltaire, mas que falava que o supérfluo é necessário, né? Então a gente separou esse dinheiro para cada um, para que não fosse necessário pedir, sei lá, permissão. Eu falar para ela, olha, vou gastar em tal coisa, ou ela para mim. Simplesmente a gente podia gastar. Mas não teve um mês onde a Malu gastou tudo que ela podia gastar. Olha. E olha que não era muita coisa, assim, era pouco dinheiro. E ela contribuía nessa área, mas a gente também viu uma coisa muito interessante, porque na hora que ela decidiu, e eu abracei a ideia da internet, eu falei pra ela, bom, a gente vive do meu salário,
Então, eu tô garantindo aqui o nosso dia a dia e você vai tentar pegar alguma coisa exponencial. Então, pegando lá aquela definição que o Taleb fala, né, de 2 mundos, o mediocristão, o mundo das médias, o extremistão, o mundo das coisas extremas, onde as coisas fogem totalmente, né, da média natural. Eu tava no mediocristão, garantindo a nossa vida, porque por mais que eu trabalhasse no exército, a minha remuneração era praticamente igual. E a Malu foi pra área do extremistão, onde ela podia não ganhar nada, como de fato aconteceu durante um bom período. O negócio digital não vai dar dinheiro da noite pro dia, mas na hora que foi também, simplesmente aquilo mudou a nossa vida. Sim. Tanto que a gente tá aqui hoje, graças àquele começo lá atrás, né? Que Filmando também com o ensinou celular, muito, né? numa casa com paredes mofadas. Isso que eu acho legal, vocês falarem sobre isso, porque eu acho que fica uma dica muito valiosa. Tem que começar, né? Tem que começar. E outra coisa, o que a gente sabe que funciona, às vezes, o que é simples, né? O que tá ali ensinando as pessoas, o que de fato é prático. Não ficar assim, ai meu Deus, vai ser muito... Tem que ser perfeito. Não, vamos começar e vai dar certo. Agora, eu vi... Antes de eu falar da carteira da Malu, que eu quero saber o que o Bruno faz. Senhor Bruno, o senhor pode comprar uma bicicleta melhor pra ela, viu? Não, já comprei. Porque eu vi que ela falou que a Agora bicicleta tem uma lá... academia em casa. porque Eu a já bicicleta tô mais chique tá agora. Agora você zerou na vida, Eu né, zerei, Malu? eu zerei. Porque é o seguinte, essa bicicleta de R$400 aí que eu foi uma vi... vergonha. Foi triste, foi triste. O que aconteceu? Atualiza a O gente aí. pessoal que não tá sabendo, foi... na Você vai pandemia... contar? Eu vou contar uma parte, você conta Tá o bom. resto. Na pandemia, tava tudo fechado logo no início. Bem no início. Eu bem no trabalho início. com o corpo, né? Eu trabalho com bem-estar, com lifestyle, com alimentação saudável, exercício. Esse é uma Você das tem um minhas... programa, né? Eu tenho um programa de lifestyle, que inclusive em breve Como chama? materializa. Materializa. Que eu brinco que é pra materializar todos os planos que você prometeu lá na virada do ano, quando você pulou as ondinhas. Ah, eu vou emagrecer. Quando todo mundo Arruma quer ficar marido, rico, quilos, emagrecer. Fica rico, tudo, né? É, ficar Exatamente. rico, tudo isso. Aí a gente bota no papel e fala, então, isso aqui não dá, isso aqui a gente tenta. Que eu também sou realista.